Já deve ter esquecido tudo. Ah, O para. Dias, o Dias ia fazer um monte de bobeira com a gente, um monte de negócio. Ai, que tristeza. Ah, mas é assim mesmo, é um ano atípico, né? A gente não tinha como prever isso, ninguém tinha como prever que ia acontecer uma pandemia, mas eu acho que deve ter alguma coisinha aí para vocês, entendeu? Ah, aula de ordem unida, meu Deus do céu. Não tinha mais o que inventar. E vai Não, começar, né? Terceiro trimestre vai ter aula de ordem unida online. Mas é só né? escrito, não é? Eu vi lá, eu abri pra olhar, era só pra falar sobre a importância de ser. Pelo menos até agora tá só pedindo pra gente responder perguntas. Vai pedir para vocês mandarem o vídeo. Ah, Tem nossa, nem selfie? começa, na moral, nem começa. Manda. Galera, ó, já vai dar 10 minutinhos aí. Aí, quando der 11h10, eu vou começar. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Tá, beleza, então. A gente está falando sobre os polos econômicos, né? E aí a gente falou dos Estados Unidos e agora a gente vai falar um pouco lá da Europa. Falar de alguns conceitos, né? Vai falar sobre a Eurásia, os PIGs, o Reino Unido, Grã-Bretanha, Irlanda do Norte, França e Alemanha. A gente teve essa situação aí, eu acho que desse livro não tem, né, do Brexit, que o Reino Unido saiu da União Europeia. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então vamos lá. Europa. Há séculos antes do nascimento de Cristo, os gregos batizaram de Europa as terras que se estendiam ao norte da região banhada pelo mar Mediterrâneo e chamaram de Ásia as terras orientais, situadas na direção do sol nascente, né? Quando houve essa divisão, né, essa divisão entre a Europa e a Ásia, né, e foi por conta das questões culturais, né, da população, né. Então, como o povo asiático tinha um perfil, né, um, uma genética diferente, né, dos europeus, então eles dividiram, né, porque geralmente os continentes eles são como se fossem ilhas, né, separados como se fossem ilhas, né. A gente tem exemplo da Oceania, do continente americano aqui, da África, né? Só que a Europa e a Ásia elas se estendem de modo territorial, né? Tem essas fronteiras terrestres, não tem um mar entre elas duas. Vamos lá. Um mar não, um oceano, desculpa. Até hoje, consideramos a Europa e a Ásia continentes distintos, apesar de sabermos que elas se integram uma única imensa massa continental, denominada Eurásia. Dois países, a Rússia e a Turquia, possuem terra nos dois continentes. Eu não sei aqui quem foi já para a Europa, né? Mas a Turquia, ela está bem ali, né? Entre os três continentes, na verdade, né? Uma parte na Europa, outra parte na Ásia e próximo ali do norte da África também, né? Então, é um lugar bem interessante, assim, deve ter uma diversidade cultural muito grande na Turquia. É um dos países que eu pretendo conhecer mais para frente, né, viajar. Paisagem natural. A Europa apresenta uma enorme diversidade de paisagens naturais e o relevo é dos elementos que mostram essa variedade. As cadeias e os maciços do norte do continente, por exemplo, foram formados em eras geológicas muito antigas e sofreram um longo processo de desgaste e erosão, né? Os Alpes escandinavos e os Montes Peninos, no norte da Grã-Bretanha, são exemplos desse tipo de formação. Em muitas regiões da Europa setentrional, principalmente na Finlândia e na Suécia, o gelo esculpiu os milhares de lagos que marcam a paisagem, né? Finlândia e Suécia fazem parte dos países nórdicos, né? Aquelas pessoas que são muito brancas, né? E tem um olho bem claro, assim, um olho bem azul, que parece ter uma piscina. As cadeias montanhosas do sul e do sudeste do continente se constituíram em eras geológicas mais recentes.
tudo para entrar. Vamos lá. As cadeias montanhosas do sul e do sudeste do continente se constituíram em eras geológicas mais recentes. Assim, apresentam grandes elevações como os Alpes, os Pirineus, os Apeninos, os Carpatos e os Balcãs. Os Balcãs é ali onde tem aquele conflito ali dos países que se desintegraram à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? A gente até falou isso quando a gente falou dos conflitos geográficos, né? Muitos dos rios que drenam as grandes planícies europeias, como o Reno e o Danúbio, têm suas nascentes nas cadeias montanhosas do sul. Assim como o rio Amazonas nasce lá, né, nas cadeias montanhosas do Peru, o rio Reno e o Danúbio também nascem em cadeias montanhosas, né? Quem vê aí naquele, não sei se é no Discovery ou no Construções, não sei se é Extremas, é alguma coisa assim, que aparece a galera construindo nesses lugares assim, bem desertos, não, né? Como é que dizer, exótico assim, né? Professor, o link está pedindo para entrar aí. Eu já provei 2 vezes já a entrada dela. Então vamos lá. Fronteira natural entre a Espanha e a França, os Pirineus se estendem desde o Atlântico até o Mar Mediterrâneo, entre eles os picos nevados e vales. França, 2014, essa foto. Eu acho que é Construções Extremas, o nome do programa não sei se é do Discovery, alguma coisa. Então aqui é o mapa da Europa, o mapa político, né? Que mostra as fronteiras e os rios. Pô, ao invés de aumentar, diminuiu. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Então, a gente tem aqui, ó, Espanha, Portugal, bem pequenininho aqui, né? E essa cadeia montanhosa que a gente viu aqui, ó, eles se estendem, né, lá do Oceano Atlântico, né, até o Mar Mediterrâneo. Aqui em cima, né, temos os países nórdicos, né, Islândia, Finlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca. Opa, foi mal. E aqui, ó, a gente tem aquela região dos Balcãs aqui, onde que tem esse conflito, né? Lá dos Balcãs lá, nessa cadeia montanhosa aí, que tem várias etnias, né, que se desintegraram aqui da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que agora é a Rússia. Aí a parte da Rússia, da Europa, a parte da Ásia, e aqui a Turquia também, que tem um pedacinho aqui na Europa e na Ásia, e mais para baixo aqui já faz fronteira com o Mar Mediterrâneo, que faz fronteira com o norte da África. Vamos lá. Nas planícies, grande parte do comércio e mais tarde da indústria se desenvolveu como forte dependência do sistema de vias naturais, formado pelos mais importantes cursos fluviais do continente. O rio Reno, que nasce nos Alpes suíços e corta importantes cidades industriais da Alemanha, é um dos mais importantes deles. Um vasto sistema de canais o torna navegável e quase toda a sua extensão facilita o transporte de grãos, minerais e produtos industrializados. O rio Danúbio, que nasce na Floresta Negra alemã, atravessa 7 países até desaguar no Mar Negro, e também uma via necessária para a comunicação entre países da Europa. Aqui no Brasil, a gente não tem muito esse sistema de navegação por hidrovias, né? O principal rio nosso aqui é o Rio Amazonas, né, que faz esse tipo de transporte. Mas para escoamento de produção a gente não tem, né? A gente geralmente ou vai pelos portos, né, ou por rodovias também.
Ferrovias, a gente tem uma malha ferroviária também pequena, não é tão extensa assim. E aqui o Rio Danúbio é uma importante via fluvial europeia que corre no sentido de oeste para leste, né, cortando as capitais da Europa e Europa Central e do Leste, como Budapeste, na Hungria. Uma foto. Ó, Rio Reno, localizado em uma planície, como a Catedral de Basileia, no fundo, ao fundo, né? Aí lá na Suíça, deixa eu levantar aqui um pouquinho para vocês verem. Alguém aqui da turma já foi para a Europa? Ô, professor. Queria. Ué, o que tem? Tem gente que já foi. Visão geral mostra uma parte da Tava cidade lá semana passada. Ainda não. de Rio Elba, na Alemanha, em 2014. Ué, tem gente que já foi, eu nunca fui também, né? Mas vai que tem alguém. Vamos lá, diversidade cultural e econômica. A pequena extensão da Europa, que do ponto de vista físico poderia ser considerada uma península de grande continente asiático, contrasta com sua importância cultural e econômica. O início da civilização ocidental ocorreu no continente europeu, né? A princípio nas cidades-estados gregas e ganhou uma importância durante a expansão do Império Romano por meio da disseminação da cultura grega. No século XV, o continente foi o berço do Renascimento. Alguém lembra o que é Renascimento? Um importante movimento cultural que retomou os aspectos da cultura clássica grega e contribuiu para a difusão de elementos culturais no período. A Revolução Francesa e a Revolução Industrial, responsáveis, respectivamente, pela formação dos Estados Nacionais modernos e pelo surgimento do capitalismo, também ocorreram no continente europeu. Então, a Revolução Industrial foi na Inglaterra, a Revolução Francesa foi na França. E a gente vê, né, que a França, né, ela é um estado tão forte que somente a França, né, e a Bolívia são estados unitários, né? Lá não tem, né, igual no Brasil e nos Estados Unidos, né? Que tem vários estados e cada estado tem a sua, entre aspas, independência, né? Pode fazer a sua lei orgânica estadual. Lá a lei que vale para um lugar vale para todos os outros lugares, né? Para os outros distritos. Então a gente vê que essa questão da Revolução Francesa foi muito forte na formação, né, desses estados nacionais modernos. Alguém quer fazer algum comentário, falar alguma coisa? Professor, rapidinho. Fala aí. João Calvino era francês? Quê? João Calvino é francês? Cara, ele não era francês, não. Eu acho que ele era... Caraca, é outro país que ele é. Eu sei que a capital do país é Genebra, mas eu não sei. Beleza, olha. Ele é oriundo de Genebra, que eu sei disso, mas Tranquilo. eu não tenho que tirar essa dúvida aí. Porque tu falou uma parada que, inclusive, que esse cara é o fundador da minha igreja, né? Mas eu sei que o lugar onde ele ficou foi em Genebra, mais tempo, né? Porque o Nas Persex falou que João Calvino era francês, segundo o gabarito. É francês, Léo. É francês? É. Que isso, velho? Eu acho que ele fugiu da França, mano. Uma parada dessa. Ó, ele faleceu em Genebra, É. mas ele é francês, ele nasceu em Noyon. Mas eu acho que ele fugiu da França, que estavam perseguindo ele por conta do catolicismo, Teve esse lance aí. né? Eu acho que velho. É eu que acho ontem, que ele fugiu. é que ontem caiu na SpaceX uma questão falando de acho que era alguma coisa do evangelho e tal, falando que algum deles era Falou que francês. ele se distanciou da igreja. É isso aí. Aí tinha como opção Martim Lutero, Calvino, Aham. e aí tinha uns outros lá. Henrique VIII. Isso aí. Eu marquei Calvino. Pô, porque eu sabia que Martin Lutero não era francês, velho. Mas o Marquinhos... Não, Martim Lutero é da Alemão. Eu sei, Marquinhos de bobeira, velho. Quais eram as opções que tinham lá? Era Calvino, Henrique VIII, Martin Lutero, não me dá nada a ver. O oitavo era qual?
Henrique VIII. Henrique VIII acho que é da Inglaterra, pô. É, ele se separou da igreja É isso aí. totalmente. O Henrique VIII, eu acho que ele queria se separar da mulher dele, entendeu? E aí ele fundou, Oi? Pô, essa história é muito boa. entendeu? Ele pegou e largou lá. Ele não largou, né? Ele fez a própria religião dele. É pra- a igreja anglicana, é isso aí. Porque ele queria se divorciar, entendeu? E aí ele fundou a igreja anglicana. É isso aí. Fez essa transição lá na Inglaterra do catolicismo para a igreja anglicana. Uma das grandes brigas da Irlanda do Norte e da Irlanda é essa questão do catolicismo e do protestantismo, né? Dessas questões que eles brigam muito por conta dessa situação que já perdura séculos, né? Então vamos lá, continuando aí. Vamos lá. Valeu. Apesar dessas características culturais e políticas comuns, reforçadas pela Organização e Expansão da União Europeia, existem grandes diferenças econômicas que separam os países europeus. Muitos países convivem com variáveis regionais de desenvolvimento. O norte da Itália conta com um importante triângulo industrial, formados pelas cidades de Turim. Alguém sabe qual o time lá de Turim? Gênova e Milão. Alguém sabe qual o time lá de Turim? Juventus. Juventus, isso aí. Mas, em contrapartida, o sul do país apresenta fraco desenvolvimento industrial e índices de pobreza bem elevados, né? O sul do país da Itália é bem lá no mar Mediterrâneo, né? É a área mais turística, na verdade, né? Onde faz fronteira lá com entre aspas, né? Fronteira com o norte da África. A Alemanha, por exemplo, é uma das maiores potências industriais do mundo e abriga um parque produtivo bastante diversificado, no qual se destacam as indústrias siderúrgicas, mecânica, química e farmacêutica. A França e o Reino Unido, uma questão aqui da gente falar é como que a Alemanha conseguiu se desenvolver tão bem em tão pouco tempo, né? Por conta daquela divisão, né, da Alemanha ocidental e da Alemanha, entre aspas, oriental, né, da Alemanha capitalista e da Alemanha socialista, quando, entre aspas, teve essa queda do Muro de Berlim, ela conseguiu um desenvolvimento tecnológico, industrial muito forte, entendeu? Por isso que a Alemanha é um dos países mais desenvolvidos do mundo por conta dessa reestruturação, né, interna dentro do seu próprio território, né? Então, por isso que a Alemanha e França conseguiram conquistar bastante coisas, né? Vamos lá, a França e o Reino Unido também sobressaem como centros industriais da Europa, com destaque nas áreas de alta tecnologia, mas em sentido contrário, as indústrias e menos modernas e diversificada em países como Irlanda, Grécia e Portugal, né? A Alemanha e a França, elas não foram países tão colonizadores, né? Elas só colonizaram depois, né? Depois do imperialismo. Antes disso, elas não tinham grandes colônias para explorar, né? E se tornarem ricas, como Espanha, Portugal e a própria Inglaterra. E aqui a gente vê, ó, na Itália, a pobreza absoluta se concentra principalmente no sul e já atingiu em 2012 4,8 milhões de pessoas. 5 milhões de pessoas, mais ou menos. Mas eu acho que a população da Itália, eu acho que é em torno de 80 milhões, eu não lembro de cabeça, não. Ó, após problemas econômicos e sociais na Europa. Após a Segunda Guerra Mundial, a Europa iniciou um processo de integração bem-sucedido, que culminou na formação da União Europeia e a transformou numa região competitiva e moderna. Entretanto, a crise imobiliária de 2008, iniciada nos Estados Unidos, repercutiu fortemente no sistema financeiro e na União Europeia. Além da crise, países com economias mais frágeis, como Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, passaram a ser reconhecidos pejorativamente
por pigs, né, que quer dizer porcos, né? E eles apresentavam um aumento descontrolado nos gastos públicos e um grande endividamento. E por isso chegaram a uma dívida pública de mais de 50% em relação à produção, ao produto interno bruto, né, o PIB. O que acontece? Com essa crise, muitos países quebraram. O Brasil, né, é um país que gasta muito também com o funcionalismo público, né? Então, o Brasil também tem uma grande chance de quebrar caso não tenha essa contenção de gastos, né? Aí foi criada a lei do teto de gastos, né, em 2016, que até 10 anos, né, essa lei, que até 2026 não poderia aumentar os gastos, né? Se você gastava 5 bilhões com a saúde, você ia gastar 5 bilhões até 2026. Com segurança pública, se gasta 10 bilhões, seria 10 bilhões até 2016. Então, eles criaram essa lei de teto de gastos, né? E tanto que a Grécia, ela quebrou, né? E agora a Grécia está se reestruturando, mas se você for viajar para a Grécia, é um dos países mais caros do mundo para você fazer turismo, né? Tem essa situação. E aí, a gente trazendo essa questão econômica para o Brasil, né? Aí o governo quer criar a nova CPMF, né? Que por conta da desoneração da folha. Todo mundo, alguém sabe o que é a desoneração da folha? Estão falando isso pra caramba. Não, nem sei. O que é desoneração da folha? As pessoas que ganham um salário mínimo não vão ter desconto na folha. Se vão botar que o salário é R$ 1.035, eu não lembro direito se é isso. Salário mínimo. Se o salário mínimo é R$ 1.035, tem um desconto de 11%, né? Que é o desconto da Previdência, né? Então, não vai ter. Eles estão falando de desoneração da folha. Então, eles vão tirar o desconto da folha. Mas, em contrapartida, eles vão criar um imposto, né? Que seria a nova CPMF, que seria um imposto sobre transações financeiras. Então, por exemplo, se você fosse transferir R$ 100, por exemplo, vou transferir R$ 100 para o Tavares. Aí, desses R$ 100, eu vou ter que pagar R$ 2 de imposto, entendeu? Então, eu teria que ter R$ 102 na conta, né? R$ 100 que eu vou transferir para o André e R$ 2 que eu vou pagar de imposto, entendeu? Então, eles querem arrecadar dessa forma, né? Esse novo imposto. Só que aí o Banco Central já criou o Dix, Pix, quer dizer, Pix. Já viram falar aí? Que estão anunciando Pix direto, tanto Bradesco, Santander, estão anunciando? Apareceu bastante no Nubank, que eu tenho conta. Aí estão Uhum. falando pra caraca lá também, pra se inscrever, pra, tipo... Eu já fiz o pré-cadastro. O que vem a ser o Pix? Se eu quiser transferir um dinheiro para a Manu, eu não vou precisar transferir para a conta dela. Se ela tiver um Pix, ela só me manda o QR Code e o CPF dela, e aí eu já transfiro direto para ela. A gente não vai mais precisar de ter agência bancária, nem nada disso, entendeu? Vai ser, entre aspas, um dinheiro virtual, né? Assim como está sendo esse Caixa Tem aí, do pessoal que está recebendo auxílio emergencial, vai ser mais ou menos isso. Essas transações, elas vão ser imediatas, né? Instantâneas, e não vai haver cobrança, né? Então, o governo dá de um lado, né? Que é a desoneração da folha para incentivar as empresas, né? Como, a empresa não vai pagar o INSS das pessoas, né? O fundo de garantia não vai pagar, né? Quem vai arcar com isso vai ser o governo. Mas aí o governo vai tirar desse novo imposto aí que eles estão chamando de nova CPMF para não haver, né? Esse déficit aí da Previdência Social, né? Então, é difícil da gente entender isso, que é muita informação, né? O governo tira de um lado para dar para o outro, mas aí aos poucos a gente vai entendendo, né? Mas aí a gente vê também o Guedes, né? O Paulo Guedes falando que o pessoal do alto escalão do governo ganha pouco, querendo aumentar o salário da galera também, né? Então, a gente fica, por que um juiz ganha R$ 100 mil? Se o teto do salário é 33 mil, né? Então a gente fica vendo, o cara ganha 2 vezes mais, né? Do que o teto, né? Então a gente fica, se o cara for tirar férias e 13º, vamos botar assim, no mês de dezembro o cara ganha R$ 200 mil.
Pô, o que que um juiz faz que ele ganha 200 mil reais? Aí o cara recebe auxílio moradia, auxílio refeição, auxílio terno, auxílio transporte, Auxílio escola. e ainda, auxílio paletó, auxílio escola, né, educação, e ainda ganha 100 mil reais. Tu pensa nisso, cara. Será que com 33 mil reais um juiz não consegue sobreviver? Então é complicado. Aí a gente está vendo aqui, deixa eu ver aqui. Ó, a situação obrigou esses países a adotar uma política de austeridade, né? Ou seja, de redução de políticas sociais e investimentos produtivos, diminuição dos direitos dos trabalhadores, aumento de impostos, apoio ao setor agroexportador, corte de gastos e outras medidas. Como consequência, os investidores se afastaram desses países. Vamos lá, continuando. O que acontece no Brasil também, toda vez que tem uma crise? Aí a gente vê uma frota de centro de emprego. Desemprego em Portugal era o quinto mais elevado da União Europeia. A fila de entrada de um centro de emprego em Sintra, Portugal, 2013. Vamos lá. Em 2013, a crise de 2008, que ainda persistia na Europa, havia alcançado outros países como Holanda e França, segundo a Comissão Europeia. Todos os países em crise da zona do euro apresentaram estagnação ou diminuição do PIB. A União Europeia reluta para resolver os problemas econômicos e, em conjunto, e assim enfrenta o dilema em continuar com a unificação, com a inclusão de novos membros e ajudando os países em dificuldade, ou reforçar as economias nacionais. Entretanto, até o momento, as ajudas concedidas visaram apenas proteger o euro, que tem sofrido desvalorização com a crise, e injetar capital nas instituições financeiras. Com todos esses problemas econômicos, o desemprego aumentou, o consumo diminuiu e os fatores que se refletiram na produção industrial em toda a economia. Ontem eu estava até conversando, ontem foi o aniversário do meu filho, né, fez 4 meses, e o meu amigo, há pouco tempo, foi para a Europa, né, um dos padrinhos, né, do meu filho foi para a Europa no ano passado, aí ele foi Portugal e Itália, né, fez uma Eurotrip, né, Portugal e Itália, e foi para a Grécia, né. Aí falou, pô, cara, ele tava falando assim, né, por exemplo, ele fez uma relação, né, ele falou, pô, por exemplo, um mendigo aqui no Brasil, se ele é um pedinte, né, tá na rua pedindo, se você der R$1 para ele vai conseguir comprar o quê? Com R$1? Nada, né? R$1. Nada. Nem bala. Não comprar nada. Mas aí ele falou, pô, se um pedinte lá na Europa, ele receber €1, ele compra um monte de coisa que ele tava falando. Que ele falou que um lanche no McDonald's lá, completo, tipo assim, um trio, batata, refrigerante e suco, são €4. Ele falou que, por exemplo, com €1,60, né, centavos, você compra uma água e um biscoito da Milka, né? Então ele falou que, pô, vamos botar, se 10 pessoas derem €1 pro pedinte lá, o cara vai conseguir, tipo, comprar um monte de coisa, arroz, feijão, vai comprar um monte de coisa. Agora, se der R$10 pro brasileiro aqui, ele não vai conseguir comprar nada, né? Então ele estava fazendo essa correlação da valorização, né, da moeda europeia, né, do euro. Então a gente tem essa diferença, né? Eu não sei se eu falei que semana passada, né, um cara com $100, ele vive uma semana toda, toma café, almoço e janta. Agora, o brasileiro com R$100, no máximo 3 dias ele consegue fazer isso tudo, né? Vamos lá. Alguém quer fazer algum comentário? Falar alguma coisa? Não? Podemos participar? Ou continuar? Pode. Vai lá. Vamos lá, ó. Crise na Europa. A economia é uma das coisas demasiadamente séria para se deixar apenas os economistas, né? A partir dessa máxima, José Manuel Pureza, professor de Relações Internacionais na Faculdade de Economia de Coimbra, em Portugal, em entrevista ao jornal Hoje, aponta uma agenda partilhada por governos e produtores do conhecimento econômico por causa da crise que assola o continente. Anos de euforia nas economias europeias teriam levado ao investimento
mal conduzidos, né? Para a pureza, como justificativa para resolver a crise, implantou-se um discurso de matriz liberal que se justificava toda uma lógica de austeridade, de cortes em gastos sociais, e que se vende a ideia de cortes das gorduras do Estado, né? Responsáveis governamentais, como o ministro das Finanças alemão Wolfgang, esse nome aí, indicam o aprofundamento das medidas de austeridade, que geram recessão e, consequentemente, o aumento da dívida pública em países como a Grécia, Portugal e Espanha. Só havendo uma aposta política no crescimento e, portanto, no emprego, que haverá condições para que a Europa, como um todo, volte a ser um projeto mobilizador, afirma o professor. Hoje há uma questão que as opiniões públicas da Europa estão a colocar com muita inteligência, né? Porque nós temos que recapitalizar os bancos e não recapitalizamos as pessoas. Essa escolha que se está a fazer é de que o sistema financeiro vem primeiro que as pessoas, que o sistema financeiro tem que ser salvo a todo custo, mesmo que o custo seja a degradação da vida de grande maioria da sociedade, né? E a gente vê aqui uma charge, crise na Europa. Nossos trambiques estão quebrando o sistema financeiro. Relaxa, eu já mandei colocar a culpa nos imigrantes e nos gastos sociais, né? Pô, a gente vê o que está acontecendo no Brasil, né? O Cabral, ele devolveu 480 milhões de reais. 480 milhões de reais. Aí você pega, esse dinheiro todo, se você gastar 1 milhão por mês, você vai viver 40 anos tranquilo. Tem noção disso? Vai viver 40 anos gastando 1 milhão por mês. Quem consegue gastar 40 anos, por exemplo, vocês têm 18, até 58 anos, vocês gastariam 1 milhão por mês. Tem noção do que é isso? Seria muito, filho. É muito dinheiro. Aí outra questão também, aquele Dario Nesse, né, os doleiros dos doleiros, ele devolveu 1 bilhão de reais. 1 bilhão, né? Entre propriedades, empresas, fazenda, tudo, imóveis, ele devolveu 1 bilhão de reais. Eu fiz uma conta, ele falou que era 99% de tudo que ele tinha, né? Eu fiz uma conta, quanto que era 1% de 1 bilhão, né? Porque foi o que ele ficou, né? Diz ele que ele ficou só com 1% de 1 bilhão, dá 10 milhões de reais. Né? 1% de 1 bilhão dá 10 milhões de reais. Dá para o cara viver bem com 10 milhões? Claro que dá, ele empreende de novo e pega os 1 milhão de volta. Não, então vocês têm noção, cara, quanto de dinheiro que o cara devolveu? 1 bilhão de reais é muito dinheiro. Então a gente vê que esses dinheiros poderiam ser investidos, né, em várias outras demandas da sociedade, saúde, educação, infraestrutura, né? Então a gente vê que enquanto a gente tiver a corrupção, né, cara, pô, por mês gasta-se de lagosta lá no STF 80 mil, cara. Tem noção? 80 mil reais em lagosta, o cara recebe auxílio refeição. Pô, Alex, tá maluco? Cara, o cara recebe Só auxílio... pra comer lagosta, louco? 80 mil, cara, de lagosta por mês, cara. Isso aí é uma parada absurda, cara. Tá Entendeu? tudo. Mas o STF é intocável, né? Ninguém pode falar nada, mas, pô, cara, parada absurda. Então vamos lá, ó. No plano político e social explodiram manifestações, principalmente de jovens em diversos países em crise, a xenofobia, né? Atitude racista, de intolerância e preconceito, aumenta, pois a pressão de imigrantes que tentam entrar na Europa, vindo de países menos desenvolvidos, principalmente da África e da Ásia, tem sido contestada por conta de decorrências por emprego. Muitos manifestantes também saem às ruas indignados com o crescimento da intolerância racial e defendendo a igualdade entre pessoas. O Reino Unido, a França e a Alemanha são países europeus mais importantes no comércio regional e nas relações econômicas com os Estados Unidos e o Japão. Vejamos por quê. Então vamos lá. Essa foto aí é a manifestação do grupo PEGIDAS, Europeus Patriotas
contra a islamização do Ocidente, que apresenta atitudes racistas em relação aos imigrantes em Gotemburgo, na Suécia, em 2015. Próxima foto. Manifestante durante um comício pró-imigração em apoio aos refugiados em Praga, na República Tcheca, em 2015. Migrantes chegam de barco no porto siciliano de Polazzo, na Itália. Então, a gente vê aqui o sofrimento das pessoas, todo mundo bem seguro, com colete, né? Salva-vida, estão vendo aí? Né? Vamos lá. Reino Unido. A formação do Reino Unido, da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte é resultado de um longo processo de conflitos disputados pelo território das Ilhas Britânicas. As Ilhas Britânicas foram ocupadas pelos celtas, né, até 55 a.C., quando caíram sob o domínio romano. A partir do século VIII, estiveram sob o controle dos vikings, posteriormente dos normandos, e a partir de 1066. A Grã-Bretanha começou a ganhar as feições atuais quando os nobres ingleses limitaram os poderes do rei e fortaleceram o parlamento. A partir de 1215, as disputas pela coroa cessaram e somente a formação do Reino Unido em 1707, que agrupou a Inglaterra, Escócia e País de Gales. A Irlanda do Norte se integrou ao Reino Unido em 1801. A Inglaterra está localizada na porção do centro-sul da Grã-Bretanha, a Escócia se situa ao norte da Grã-Bretanha e o País de Gales a sudoeste. A Irlanda do Norte abrange parte nordeste da ilha da Irlanda, que pertence ao Reino Unido. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido não ficou sob o domínio da Alemanha, se transformou no principal aliado dos Estados Unidos, o que acentuou ainda mais uma diferença em relação ao restante da Europa. Essa aliança se intensificou e ganhou importância nas últimas décadas, já que a economia do Reino Unido está intimamente ligada à economia estadunidense. As principais e recentes intervenções foram em Kosovo, em 99, acompanhada pela mobilização da OTAN, e no Iraque, em 2003, quando os Estados Unidos enviaram tropas para destituir Saddam Hussein, sob a alegação de que eles detinham, né, armas de destruição em massa, o que depois não foi comprovado. Vocês viram que os chineses estão mandando tipo umas sementes para as pessoas, junto com as encomendas? Quem compra aí na AliExpress aí, ó, fica ligado. Aí mandaram para os Estados Unidos. É para plantar, pô. Sei lá, tu vai plantar, confia. Parada doida. Eu vi um filme esses dias, não sei se vocês já viram, 1917. Fala sobre a guerra, né? A Primeira Guerra. Esse filme é brabo, Glo. Pô, maneiro, né? Que eles não cortam a cena. Eles não cortam a cena, isso que eu falo. Isso é brabo. É maneiro, assim, né? Fala sobre a invasão, né? A invasão foi... Eu acho que eles estavam na França, né? Os alemães estavam... Eram os alemães? Nem sei se eram os alemães? Nem sei se eram os alemães estavam... Eles estavam na França, né? E acho que era eles, acho que era eles. Né, os alemães estavam na França e os espanhóis estavam tentando invadir, uma parada assim. Uhum. Acho que é uma parada dessa. Aí a gente vê o mapa, ó, Escócia, Irlanda do Norte, Irlanda, Grã-Bretanha, País de Gales e Inglaterra. Formação do Reino Unido. Espaço econômico britânico e irlandês. Desde o final da Segunda Guerra, a economia do Reino Unido tem íntima ligação com o estadunidense, com grandes trocas comerciais. A Bolsa de Valores de Londres é a principal centro financeiro europeu e a maior porta de entrada dos investimentos das empresas estadunidenses na Europa. Por causa disso, as atividades econômicas sob o comando das empresas localizadas em Londres são as principais responsáveis pela integração do Reino Unido na economia europeia. Mas as diferenças regionais são muito acentuadas no país. Em alguns centros industriais mais antigos, prevalece um modelo econômico com base na localização das riquezas naturais, como carvão mineral e outras matérias-primas,
E também é o caso da região central do país, onde está localizada a cidade de Leeds. Já as novas regiões industriais estão se desenvolvendo tanto no sudoeste da Inglaterra, ao redor da cidade de Bristol, quanto de Glasgow, na Escócia. Nestes casos, o que prevalece são empresas que incorporam a ciência e a tecnologia e participam das cadeias produtivas. Por conta dessa autonomia econômica, né, que o Reino Unido tem, por isso que eles quiseram sair, né, da União Europeia, né, fizeram o tal do Brexit, né, por conta dessa independência financeira, né. Então, os outros países dependem muito da União Europeia, né, por conta dessa livre circulação, né, dentro do continente europeu. Então, uma das questões da saída do Reino Unido da União Europeia foi isso, né, essa independência financeira, né, porque o principal ele se integra principalmente com os Estados Unidos, né, que é uma das grandes potências comercial. Ó, Glasgow, Leeds, Bristol, Londres e Dublin. Ó. Vamos lá, ler a legenda aí. Ó. Centro, né, aqui, espaço de economia dinâmica, turismo, essas coisas todas, né. As principais escolas também estão aqui perto de Londres, né, as principais universidades. Periferia muito integrada ao centro, né, laranja. Metrópole mundial seria Londres, outras cidades, né, Leeds, Glasgow, Bristol e Dublin. Fluxo de investimento, né, aqui. E porto movimentado, né, então a gente tem esses portos aqui, esses 3 portos bem movimentados. Vamos lá. Uma fotozinha aérea, a cidade de Bristol, às margens do rio Avon, apresenta-se como importante centro de produção aeronáutica desde o pós-guerra em 2014. França. Deixa eu ver aqui quantas páginas tem. Vou só pegar mais... só essas 2 páginas, França e Alemanha, e quando pegar o Japão a gente para. Vamos lá, França é o maior país da Europa Ocidental, com uma extensão de 540.965 km², constituída com saída para o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Está localizado estrategicamente entre os seguintes países: Espanha, Reino Unido, Bélgica, Alemanha, Suíça e Itália. O maciço central na porção centro-sul do país, é divisor das águas, principalmente das bacias hidrográficas, como destaque para os afluentes do rio Ródano e rio Sena e o rio Loire, né? O rio Sena foi considerado um rio morto, né? Em 1950 eles fizeram uma revitalização e conseguiram recuperar o rio. A França é um país de regime político laico e democrático que exerceu o papel difusor dos valores culturais baseados na igualdade, liberdade e fraternidade, desde a Revolução Francesa, ocorrida em 1789. Esse papel político foi reforçado durante as décadas de 60 e 70, quando o país recebeu exilados políticos que viviam sob ditadura militar, como o Brasil, Chile e Argentina, né? Um dos principais geógrafos brasileiros, né, que é o Milton Santos, ele foi para a França, né? Assim como o Reino Unido, a França teve um imenso império colonial que foi destruído depois da Segunda Guerra Mundial. Ainda hoje o país possui territórios em diferentes regiões do mundo, com diferentes graus de autonomia política, né? A gente tem vários países africanos que a língua, além dos dialetos locais, a língua é o francês, né? A gente também tem a Guiana Francesa, tem no Canadá também, né? Que tem uma parte que fala inglês, outra parte que fala o francês. Vamos lá. As empresas francesas atuam na América, em especial nos países da América Latina. O Brasil, por exemplo, tem recebido investimentos dos grupos franceses desde o final dos anos 1990, né? A gente tem a Renault, né, e o Citroën, que são uma das principais empresas, como no setor automobilístico, que já atuavam em outros países da América do Sul. A internacionalização da economia francesa tem provocado enormes transformações
no espaço econômico do país. A região metropolitana de Paris é o centro econômico e industrial da França. A desconcentração industrial está promovendo a parceria entre as empresas dos países vizinhos. É o caso da região polarizada entre Montpellier, na França, e Barcelona, na Espanha, além das cidades como Lyon, Milão, Stuttgart e Munique, na Alemanha. As indústrias aeroespacial, de telecomunicações, de biotecnologia e atividades agrícolas garantiram à França o posto de sexta economia mundial em 2015. As regiões de Bordeaux e Rennes concentram grandes produtores de vinho, queijos e outros gêneros alimentícios. Aí, a agricultura variada na França, em terras férteis do Vale da Normandia, né, onde os soldados brasileiros desceram na Segunda Guerra, afluente do rio Sena. Vamos lá, o espaço econômico da França, né? Em lilás, aí a gente tem o centro, o espaço econômico dinâmica, né? Temos a Cidade de Luz, que recebe mais turistas no mundo, né? Periferia integrada ao centro, né? É como se fosse Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu, tal. Metrópole mundial, temos Londres e Paris. Metrópole europeia, né? Milão, Barcelona, Madrid, Munique, tal. Outras cidades, principal eixo de circulação de trocas, né? Madrid até Paris, Barcelona, Lyon, Montpellier, Marselha, e porto movimentado, né? O porto de Marselha, de Le Havre aqui, tal, né? E a França tem tanto saída para o Oceano Atlântico como para o Mar Mediterrâneo. Beleza? Para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho da Alemanha. Vamos lá. A Alemanha ocupa uma posição central na Europa, com extensão territorial de 356.773 km², a terceira do continente, e possui a segunda maior população europeia. Os principais rios do país nascem na região dos Alpes, ao sul do território. É o caso das bacias hidrográficas do Rio Reno e do Rio Danúbio. Os planaltos centrais, assim como as planícies ao norte, são drenados pelos rios da bacia hidrográfica do Elba. Em termos demográficos, o território da Alemanha é densamente povoado, principalmente na porção ocidental, ao longo da bacia do Reno, onde estão importantes zonas industriais ao redor de cidades, né, como Frankfurt, Stuttgart. Munique é a principal cidade do sul da Alemanha. Hamburgo, localizada na foz do rio Elba. No extremo norte, tem o principal porto do país. Vamos lá. Diferentemente do Reino Unido e da França, a Alemanha nunca teve um extenso império colonial, como eu tinha falado lá no começo, o que acabou levando ao país ao confronto bélico com potências mundiais. A derrota da Segunda Guerra Mundial custou aos alemães o isolamento do sistema internacional por muitos anos. Além de pagar pesadas indenizações a países vizinhos, teve território dividido entre República Democrática Alemã, ou Alemanha Oriental, né, sob a influência da União Soviética, e República Federal da Alemanha, Alemanha Ocidental, sob a influência dos Estados Unidos. A gente tem a foto aqui de Berlim, capital da Alemanha. Teve a área no entorno do muro reurbanizada e tem a sua economia voltada para o setor de serviços. Destaque para os setores de comunicação e informação. Mas a Alemanha demonstrou enorme capacidade de recuperação econômica, com desenvolvimento científico e tecnológico, principalmente nas áreas químicas e farmacêuticas. Expandiu seus negócios para várias partes do mundo. Por meio da unificação da Alemanha Ocidental e da Oriental, num único país, a partir de 1990, a Alemanha passou a ocupar um lugar de destaque no mundo em termos do valor do produto interno bruto, ficando em 2014 somente atrás dos Estados Unidos, China e Japão. A Organização do Espaço Econômico Nacional tem sofrido profundas transformações nos últimos 25 anos, depois do estabelecimento dos eixos de desenvolvimento em direção à antiga Alemanha Oriental, né? Então, a gente pode ver a Alemanha aqui, né, em lilás aí, meio roxo, sei lá, o centro,
o centro, né, espaço de economia dinâmica, né, e a gente vê aqui Munique, Frankfurt, tal. Vamos lá. O laranjinha, né, periferia muito integrada, né, que a gente vê aqui, aí tem Berlim, Bremen, Hamburgo, metrópole nacional, que é Berlim, outras cidades, né, aí a gente tem o Porto de Hamburgo e de Bremen de Hamburgo, principal eixo de circulação de trocas, né, e aqui, ó, pega grande parte aqui da Europa aqui, indo para a Europa ocidental, né, ó, e fluxos de investimentos, né, eles estão investindo para o lado oriental e o porto movimentado. Beleza. Ainda que o processo de unificação do país tenha custado caro em função dos ajustes necessários, tanto no funcionamento da economia como na equiparação dos direitos sociais dos cidadãos residentes no Ocidente e no Oriente, a Alemanha tem assumido um papel de liderança no continente europeu e no mundo. Alguém sabe o nome da primeira-ministra lá da Alemanha? A economia... Pode falar. Não sei não. Sabe não? Pode. Ninguém lembra? Uma lourinha? Não faço ideia do nome esse nome, mas a gente não vai lembrar agora, sim. Que isso, gente? Vocês já ouviram. Juro pra tu. A gente, quando você já ouviu, a gente sabe quem é, só que a gente não vai lembrar agora. Fala aí. Eu acho que acho que a Teresa Berman, sei lá, uma parada assim. Não sei direito o nome, não. É porque é meio estranho o nome dela. Acho que é Teresa, deixa eu ver aqui. Angela Merkel, eu falei errado. Angela Merkel. Chanceler alemã. Angela Merkel. Fumão. Lembraram? Ah, Não. eu sim, eu lembrei. Vamos lá. Olha, a economia alemã enfrentou a crise financeira, que abalou a Europa, em especial a zona do euro, melhor que os demais países, né? Entre os fatores que explicam seu desempenho está a competitividade de seus produtos no mercado internacional, o que permitiu diversificar seus parceiros comerciais. Inúmeras empresas transnacionais alemãs têm investido nos países da América, como destaque nos setores industriais como o automobilístico, né, que é a questão da Volks, né, farmacêutico e petroquímico. O Brasil, a Argentina e México são os países da América Latina que mais receberam investimentos de empresas alemãs nas últimas décadas. A maioria das máquinas de automação do Brasil aqui, né, de grandes empresas, como Ambev, Bayer, né, o nome já diz Bayer, né, são empresas alemãs, então, por isso também o seu grande desempenho durante a crise financeira. Fábrica de automóveis da Volkswagen, a foto aqui, em Frankfurt, uma das maiores empresas automobilísticas do mundo. A liderança alemã. A Alemanha, assim como a França, teve um papel decisivo no sucesso da adoção do euro, a moeda da União Europeia, por causa da Bolsa de Valores de Frankfurt. Apresenta um grande crescimento e consolidou-se como centro financeiro dos negócios como moeda europeia. Além disso, por causa da proximidade com os países do leste europeu que estiveram sob a influência da União Soviética. A Alemanha tem ampliado os investimentos nos países do antigo bloco socialista. E aqui é uma foto da praça da prefeitura de Frankfurt, com os prédios em torno arrasados pelos bombardeios de aliados na Segunda Guerra Mundial em 1945. A Alemanha vem tomando a liderança na União Europeia, principalmente depois da crise de 2008, que abalou de maneira profunda as economias periféricas desse bloco econômico. Sua relativa estabilidade econômica dentro de um quadro altamente recessivo foi um dos principais motivos para a sua ascensão política e econômica se consolidasse. É inegável a importância do país na formação dos valores do mundo ocidental, que sofreu a influência de vários filósofos, cientistas
e artistas alemães. Por causa desse processo imigratório dos alemães para o sul do território brasileiro, principalmente durante o século XIX. A influência da cultura alemã também foi muito significativa no Brasil. Alguém conhece, né, algum filósofo aí ou algum artista alemão que possa falar para a gente? Filósofo não conheço, não. Não? Calma.